Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo 12, versículo 36 diz assim: Digo-vos, pois, que de toda palavra frívola, algumas versões diz fútil, algumas versões diz outros adjetivos, mas de toda palavra que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Mensagem de hoje, ela trata de votos não cumpridos. Muito forte, muito necessário, muito importante. Eu venho todo mês de janeiro caminhando com mensagens que venham corrigir algumas coisas na sua vida, como na minha, que venham nos colocar em condições de receber o que Deus tem para nós em 2017. Porque, irmãos, eu acredito em leis espirituais, leis que elas ultrapassam o evangélico, o católico, o crente, o muçulmano. Leis que não importa se eu sou evangélico, se eu sou crente, se eu sou muçulmano, se eu sou ateu, não importa. São leis estabelecidas neste planeta. Deus não é Deus de evangélico, Deus não é Deus de católico, Ele é Deus do planeta, Ele criou a terra. Ele diz, nós vamos ler daqui a pouco, que tudo que está na terra é dele. Salmo 50. Tudo que está na terra é dele. E Ele criou leis espirituais, leis que dão resultado na nossa vida de ruim e de bom. Nada é por acaso, queridos. As pessoas que morrem, as pessoas que vivem, aquelas que o avião cai e todo mundo morre, como nós vimos esses dias atrás. O avião caiu, era para morrer todo mundo. Um avião caiu, alguém imagina alguém sobreviver? Aí sai 2, 3 sobreviventes daquilo ali. O carro bate, a pessoa sai andando. Outro cai de bicicleta e morre porque bateu a cabeça. Coisa assim a gente não consegue explicar, porque são leis que se cumprem independente da minha profissão de fé, do que eu creio ou do que eu não creio. São leis. Qual é a vantagem quando eu sei? Eu posso cumprir, fazer o correto e ser abençoado. Qual é a desvantagem quando eu não sei? Eu sofro as consequências e culpo o diabo e a sogra. É o diabo, né? Porque a gente não sabe, tem que arrumar um culpado. A natureza humana, desde Adão e Eva, não é assim? Adão, por que você fez isso? Foi a Eva que o Senhor me deu. Eva, por que você fez isso? Foi a serpente. Então a teologia de que o ser humano sempre arruma alguém para botar a culpa é uma coisa verdadeira. Mas na verdade nós temos que crescer e aprender que são leis. E aqui está uma lei que eu quero que você aprenda. Eu usei o contexto da palavra para você entender que tudo que sai da sua boca não é algo que fica sem um resultado. Eu vou falar sobre a palavra daqui a alguns domingos. Não é algo sem resultado, não é algo que não tem efeito, e não é algo que eu não vou prestar conta. Está bem claro, você leu comigo o versículo? Tudo que sai da sua boca, toda palavra que você pronuncia, você vai dar conta. E está bem claro, pelas tuas palavras você vai ser absolvido, ou vai ser culpado. Nós não estamos falando de céu e inferno aqui, irmãos. Salvação é outro assunto. Eu estou tratando de consequências e reinar com Cristo e não reinar com Cristo. É outra coisa. Mas eu quero que você compreenda isso muito, mas muito mesmo. Porque nós temos a nossa cultura de fazer voto, de fazer promessa para Deus, de fazer voto para Deus. Nós temos essa cultura, nós temos esse contexto. Voto quando alguém está doente, fazemos promessas para Deus curar. Quando alguém quer passar no vestibular, quer passar no emprego, quer passar no negócio. Quando alguém quer que o filho retorne, que a filha retorne, que se liberte de um vício. Quando alguém quer montar um negócio, quer fechar um negócio. Quando alguém quer conseguir alguma coisa, quando alguém quer... Enfim, nós temos a tendência
de fazer votos e de fazer promessas. É verdade ou não é verdade? Quer ver quando é virada de ano? Vai virar o ano, a pessoa começa a dizer: não, esse ano eu vou fazer regime. Esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou emagrecer. Eu fiz a dieta da sopa, não deu certo. Tudo que deu sopa eu comi, não deu certo. Parei de fazer dieta daí, tá doido? Alguém está aí, não? Mas a gente tem na virada de fazer promessa: não, esse ano eu vou fazer isso. Senhor, esse ano eu vou trabalhar. Senhor, esse ano eu vou ser fiel. Senhor, esse ano eu isso. Esse ano aquilo outro. E fazemos um monte de promessas às vezes. Fazemos promessas para pessoas. Mas o que está no âmbito terreno, humano, de eu para você, de você para mim, é nós que temos que se acertar. Você me prometeu, você não prometeu. O que eu quero tratar hoje é o que nós prometemos diante de Deus. E que nós achamos que isso passa e fica por isso mesmo. E não fica. E daí nós somos vetados, impedidos de receber a plenitude do que Deus tem para a vida da gente, porque a gente menosprezou o nosso Deus. Prometemos o que nós não cumprimos. Alguém está aí, não? Está aí, não? É Números 30, versículo 2. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou jurar, ligando-se com obrigação, na minha versão diz isso. O que você entende isso? Você prometeu alguma coisa que iria fazer ou queria dar, ligando-se com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo que sair da sua boca, fará. Quem está aí, irmão? Você está entendendo? O voto está ligado ao que eu falo, ao que eu declaro. E o que nós estamos tratando aqui nessa noite é sobre palavra. Deus é um Deus de palavra, e Ele quer que os seus filhos sejam pessoas de palavra. E nós estamos tratando de nós e Deus. Deuteronômio 23, 21, 23. Eu vou usar Deuteronômio, fica mais perto para alguns aí, tá bom? Era o terceiro, mas eu vou usar ele. 23, 21. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente vai requerer de ti, e se você não fizer, em ti haverá pecado. Alguém está aí, não? Se você não fizer voto, você não tem pecado nenhum. Mas o que tiver saído dos teus lábios, 23, guardarás e cumprirás, tal como voluntariamente o votaste ao Senhor teu Deus, prometendo pela tua boca. Alguém está aí, irmão? Nós temos a ideia de que a gente fala, de que a gente promete, de que a gente se esquece, ficou por isso mesmo. De que a gente, numa hora de tribulação, a gente vai ler um versículo sobre isso, numa hora de dor, numa hora de busca, numa hora de decisão, numa hora que a gente precisa da intervenção de Deus. E eu queria falar para você que é muito bom que você faça voto. Por que é muito bom que você faça voto? Porque se você fizer voto, você vai ver Deus agindo em favor de você, vai saber que foi Ele, vai poder testificar, mas o caso aqui, cumpra os seus votos. Cumpra o que você diz, cumpra o que você fala, porque Deus leva a sério o que você às vezes não leva a sério. Alguém está aí, não? Eclesiastes capítulo 5, um pouquinho para frente, estou usando aqui um pouquinho para frente. Quem encontrou? Versículo de número 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes, do que votares e não pagares. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, e nem digas na presença do anjo que foi erro.
Por que razão se iraria Deus contra a tua voz? E destruiria a obra das tuas mãos? Irmão, quando você vota a Deus, é algo muito sério. Porque quando você faz um voto com uma pessoa, quando você promete alguma coisa para alguma pessoa, o problema está entre você e ela. E se tiver alguma circunstância, existe uma instância maior que possa cumprir aquilo que você falou, que possa trazer. A Bíblia fala que quando o irmão tem um litígio contra o outro, tem que chamar os irmãos, levar mais 2 irmãos, e ali então acertar aquele litígio. Se ele não resolver, traga autoridade; se não resolver, apresenta para a igreja. O que a Bíblia fala, sempre tem uma instância maior para a gente recorrer, quando o litígio é de pessoa para pessoa. Mas quando o litígio é de eu e Deus, o litígio sou eu e Deus, e eu tiver um litígio com ele, eu não cumpri a minha parte daquilo que nós acordamos. Eu fiz um voto, ele cumpriu, ele fez a parte dele e eu não fiz a minha. Agora eu pergunto para você, a quem eu vou recorrer? A quem eu vou buscar? Quem que vai? Nem o Chaves vai interceder, o Chapolin Colorado, né? Quem que vai ajudar o indivíduo numa hora dessa, irmão? Alguém está me entendendo? Quem está entendendo, irmão? O livro do pregador, aqui no versículo ele fala: não fale diante do anjo que foi um erro. Ah não, eu falei, foi um engano. Não fale isso diante do anjo, porque você está chamando Deus de tolo. Quando você fala alguma coisa, Deus conhece o seu coração, sabe da veracidade que você disse, para Ele poder cumprir o que Ele quer cumprir. E Deus cumpre, e Deus faz. O problema é que nós, muitas vezes, prometemos e deixamos passar, esquecemos. Aí o anjo começa a agir. O que eu quero que você entenda? Que você vai entrar 2017, e o que vai acontecer? Muitos dos seus planos, dos seus sonhos, dos seus projetos estão diante de Deus, mas existe um bloqueio, porque ali nós lemos em Deuteronômio que quando eu não cumpro o meu voto, eu tenho um problema de pecado. Não é pecado de salvação, mas é pecado. E eu estou em dívida com Deus, e Ele não pode me abençoar. Não é que Ele não queira, Ele não pode me abençoar enquanto eu não conserto isso na minha vida. Então a plenitude de Deus não entra, ela não cumpre, ela não chega na minha vida. E quando ela não chega na minha vida, eu fico patinando. O que é fácil para Deus fazer em teu favor, se torna difícil por causa da tua parte que não é cumprida. Quem está aí, irmão? Quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? Salmo 66, versículo 14, trata do mesmo assunto. Eu quero que você leia, nós estamos passando pela Bíblia. Salmo 66, versículo 14. Glória a Deus. Eu vou ler o 13 no contexto. Entregarei em tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos. Versículo 13 esse. Votos que os meus lábios pronunciaram e a minha boca prometeu quando eu estava em grande angústia. Alguém está aí, irmão? É aquilo que eu falei. Às vezes a pessoa quer a cura de alguém e ela faz uma promessa. O que nós estamos tratando? De consertar essas coisas diante de Deus, para que a plenitude dele venha sobre a nossa vida, e tudo que ele tem de bênção sobre nós para 2017 se cumpra. Às vezes a pessoa quer passar num vestibular, quer passar num carro, quer entrar numa empresa, quer entrar em algum lugar, quer fazer negócio, quer conseguir, quer alcançar, quer galgar uma posição, e ela naquele momento da angústia, ela diz: só Deus pode me ajudar, só Deus pode me ajudar, só Deus pode me dar, só Deus pode fazer. E ela então se posiciona e diz: Senhor, se tu fizer isto, se tu fizer aquilo, se tu curar ciclano, se tu curar beltrano, se tu fizer essa situação, se tu me colocar ali, se tu me colocar lá, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu já vou entrar nas áreas que a gente promete. Eu vou fazer aquilo outro, eu vou cumprir aquilo, eu vou fazer isso, eu vou deixar daquilo, eu vou deixar daquilo outro, eu vou me consertar nisso, eu vou me consertar naquilo. E a gente começa a fazer promessa. E o que a gente pensa? Que Deus está ouvindo e fica por isso mesmo.
e bloqueamos o céu sobre a nossa vida. Nada é por acaso. Alguém está aí, não? Meu Deus. Primeiro voto, só você anota para você entender. Está em Gênesis no capítulo 28, no versículo 20. Jacó foge da sua casa, porque o seu irmão Esaú vendeu a sua primogenitura, trocou por um prato de lentilha. E Isaac abençoou Jacó, e não sobrou bênção para Esaú, que era o primogênito, dentro do contexto. Ele disse: a hora que morreu meus pais, eu vou acabar com a tua vida. Ele fugiu, a mãe mandou ele embora para sua parentela, para Labão, seu tio. Jacó dormiu num lugar, perto de uma cidade chamada Luz, e ele colocou uma pedra e dormiu. Ele teve um sonho, e este sonho, então, os anjos desciam e subiam, e ali, então, Deus falou com ele: eu sou o Deus de Abraão, teu avô, sou o Deus de Isaac, teu pai, eu sou o teu Deus, eu quero te abençoar em tudo, eu quero te dar por herança essa terra. E fez as promessas para Jacó. Jacó acordou e disse: se é o lugar onde Deus se move, é um lugar, é casa de Deus. Colocou o nome daquele lugar de Betel, e fez um voto com Deus, dizendo: Senhor, tudo que tu me der, tudo que tu me abençoar, se tu me der comida, me der roupa, me der condições, de eu chegar ao meu destino, que era a terra de Labão, e de eu voltar para a minha terra, como tu prometeu, para tomar posse como herança, de tudo que tu me der, eu vou te entregar o dízimo. E Jacó foi, nós conhecemos a história. Teve um sogro complicado, que via que a mão de Deus estava sobre ele, e o sogro via que ele cuidava das ovelhas brancas, e elas cresciam. Aí o sogro trocava, dizia: não, agora só as malhadas são tu, e elas nasciam mais malhadas do que branca. Quem conhece a história sabe, quem não conhece vai ler outro dia. E ele prosperou, e quando ele voltou para sua terra, saindo de Labão, escondido inclusive, porque o sogro não queria deixar ele embora, ele era abençoado. Seu irmão veio com 400 guerreiros para enfrentá-lo, e o que ele pegou? Mandou o dízimo na frente. Isso é outra história, porque o dízimo que o seu irmão pegou dele trouxe maldição sobre a sua vida, mas ele entregou o dízimo que ele tinha prometido, ele cumpriu o seu voto. Tem coisas que nós votamos que são de esfera de recursos. Quantas pessoas, irmãos, entram o ano passando vida atribulada, e elas dizem: não, este ano eu vou entregar o dízimo, não, este ano eu vou entregar a oferta de primícia, este ano, e fazem promessas de dizimar, de ofertar, às vezes promete bens, casa, carro. Você sabe que isso acontece na vida de muitas pessoas. Prometem outras coisas materiais, que eu não vou entrar em minúcias aqui, e Deus muda a sua sorte, abençoa a sua vida. Ele não dizima, ele não oferta, ele não entrega o que ele prometeu, ele fica com os céus bloqueados sobre a sua vida. Quantos vocês conhecem assim? Que prometem e não cumprem. Ele acha: não, Deus esqueceu. Deus não esqueceu. A Bíblia diz que tem um anjo que persegue quem faz uma promessa ao Senhor, um voto com o Senhor, e não cumpre. Nós lemos lá no livro de Eclesiastes. É muito sério. Diga para o seu irmão: meu irmão, votar a Deus, prometer a Deus é muito sério. Fala alto, irmão, não tenha medo de falar isso não. Alguém está aí, não? Então você pode ter feito votos com coisas materiais e não cumpriu. Estão bloqueando os céus sobre a sua vida. Porque Deus não é de brincadeira, irmão. Ele cumpriu a parte dele, ele cumpre a parte dele. Nós é que não cumprimos a nossa. Aí a pessoa fica dizendo: é o diabo, é isso, é aquilo, é a vida. Não, é você que não cumpriu a sua parte e não deu oportunidade de Deus de derramar muito mais sobre o que Ele tem para a tua vida. E acontece, Jacó cumpriu a sua parte, Jacó foi abençoado, Jacó se tornou uma nação que nós chamamos de Israel. Deus pôde cumprir a sua parte. Amém? 1 Samuel, no capítulo 1, não é para ler, é só para anotar, senão o meu tempo não dá. A Bíblia fala de uma mulher, Ana, que estava no templo orando baixinho. Eli chegou para ela e disse: você bebeu, minha filha? Está falando e não sai som da sua boca? Ela disse: não, eu estou amargurada, eu não tenho filho. Mas antes de acontecer isso com Eli, ela tinha feito um voto com o Senhor. Está lá no capítulo de número 1 Samuel 1:11. Deixa anotado. Ela disse: se o Senhor me abençoar e me der um filho. Por que ela estava fazendo esse voto? Estava amargurada. As outras esposas de Eucana, seu marido, tinham filhos e zombavam dela.
E a mulher que não tinha filho naquela geração, naquela época, naquela terra, era sinônimo de maldição, de uma pessoa sem bênção de Deus, sem a bênção do Senhor. Ela carregava um opróbrio. O marido amava ela, mas ela carregava um opróbrio. Ela carregava uma vergonha, era tristeza em cima de tristeza, ano após anos. E ela disse: se o Senhor me der um filho, ele vai ficar no templo, ele vai trabalhar na igreja, eu vou entregar ele no templo, vai trabalhar na igreja. Ela fez o voto, e não vai passar navalha sobre a cabeça dele, ele não vai cortar o cabelo, a vida inteira. Agora pense comigo, ela fez o voto, Deus ouviu o voto dela. Deus usou o sacerdote, colocou a mão e disse: o Senhor te conceda o que deseja o teu coração. Um ano depois ela estava com a criança no colo, estava lá o pequeno Samuel, estava ali amamentando ele. No versículo de número 21, o seu marido foi ao templo no ano para entregar os votos, entregar as ofertas, seus dízimos, e disse: você vai junto? Eu digo: não, só vou quando ele diz mamar. E segundo alguns teólogos, 3, 4 anos a criança mamava naquela época. Então ela curtiu o seu bebê 3, 4 anos, o primeiro bebê, o filho que ela não podia ter. Mas ela chegou no templo, no dia certo, depois que ele desmamou, e entregou Samuel no templo. Sabe que uma mãe que não tinha um filho, ter o primeiro filho, entregar para estranho, porque daquele tempo para frente, quem ia cuidar era o pessoal do templo. Ela não morava lá e não estava lá. Ela via o filho uma vez por ano, levava roupa para ele, abraçava ele uma vez por ano. Mas ela cumpriu o seu voto. Alguém está aí, irmão? Daí Deus abençoou ela com muitos outros filhos que ela teve. Agora, Samuel, ele representa o voto que a gente faz de pessoas, de vida, de serviço no templo. Porque ela deu o seu filho para servir o templo. Ele varria, ele limpava, ele trocava o azeite da lâmpada. Ela não sabia que ele estava sendo preparado para tomar o lugar do sacerdote Eli e de todos os seus filhos que caíram por causa dos pecados que cometiam. Para ela, ele entregou alguém que estava servindo no prédio, no templo. Na época, Deus se movia no templo e ele fazia de tudo no templo. Então o voto de Ana, o voto que entregou Samuel, nos lembra de serviços. Pessoas que quando está virando ano, dizem: esse ano eu vou trabalhar, esse ano eu vou ficar numa câmera, esse ano eu vou ajudar no pátio, esse ano eu vou... E a pessoa abre a boca e fala para Deus essas coisas: Senhor, me abençoa, Senhor, me dê isso, Senhor, me dê aquilo, que esse ano eu vou trabalhar com as crianças, esse ano eu vou me envolver, esse ano isso, esse ano aquilo outro. E a pessoa começa a dizer que vai fazer, que vai se envolver, que vai trabalhar. Vira o ano, ela se envolve com um monte de coisa, e quando tu vê, passou o ano, senta no banco, vai embora. Senta no banco, ainda bem que vai no GC, vai no GC, vem no culto, vai no GC, vem no culto, mas não se mobiliza. E daí ela não sabe porque que os céus se fecham sobre a sua cabeça, porque ela fez voto. O melhor é não votar se não consegue cumprir, se não quer cumprir. Ah, se Deus me abençoar nisso, me abençoar naquilo, me abrir a porta nisso, me abrir a porta naquilo, eu vou trabalhar, eu vou ajudar, eu vou entrar na música, eu vou entrar isso, eu vou entrar na cooperação, eu vou fazer alguma coisa, e não faz. Eu vou entrar na escola, a escola está começando, eu quero me tornar um líder, eu vou ser um líder. E não faz. Alguém está aí, irmão? Então, este é o contexto dos votos de serviço. Samuel nos dá esse contexto. E também das pessoas que dizem: se o Senhor me abençoar a minha loja, eu vou fazer isso pela igreja. Se o Senhor abençoar a minha oficina, eu vou fazer isso pela igreja. Se o Senhor abençoar o meu comércio, eu vou fazer isso pela igreja. E a pessoa abriu a sua boca, declarou o seu voto, mas não faz. Começa a ser abençoado e não faz, não entrega, não faz, não se envolve. E depois ela não sabe por que algumas coisas não dão tão 100% como deveriam dar. Alguém está aí? Quem está aí, irmão? Quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? Eu estou te levando a dimensão para que os céus se abram sobre a sua vida. As pessoas às vezes ficam esperando uma profecia, ficam esperando uma palavra, ficam esperando uma oração, e a coisa é simples para destravar, é só cumprir o voto que você fez, é só resolver isso com Deus, converse com Deus, por que não está cumprindo? Alguém está aí, não? Agora eu quero que você vá comigo no Salmo de número 50, versículo 7, para ter contexto. Ouve, povo meu, presta atenção no versículo, irmão. E eu falarei: ouve, Israel, e eu te protestarei. Deus está protestando aqui. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios,
pois os teus holocaustos estão sempre diante de mim. Da tua casa não aceitarei novilho, nem bodes dos teus currais, porque meu é todo animal da terra, e o gado sobre milhares dos campos. Conheço todas as aves dos montes, e tudo que se move no campo é meu. Se eu tivesse fome, eu não te diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Comerei eu carne de touros, ou beberei sangue de bodes? Olhe para mim, irmão. O povo estava feliz porque fazia sacrifício, e Deus estava falando: eu tenho sempre o sacrifício de vocês diante de mim. As ofertas que vocês fazem, os dízimos que vocês entregam, eu tenho sempre diante de mim. Agora você está pensando que isso me impressiona, que eu preciso de comer animal, que eu preciso de beber sangue? Deus não precisava disso. Todo o sacrifício de oferta e dízimo que nós entregamos é por causa de nós, não é por causa de Deus. É uma lei por causa de nós, para nos abençoar e nos tornar diferente no meio de uma sociedade, e a justiça de Deus poder operar em nosso favor. E ninguém possa abrir a boca e dizer: não, por que Deus dá para ele, não dá para mim? Faz com ele, não faz comigo. Por causa da justiça de Deus e por causa da nossa obediência. Mas o povo estava fazendo isso, achando que isso era o máximo, que isso era o must. Não, eu entrego meu oferta, entrego meu dízimo, entrego meus animais. E Deus um dia estava protestando, dizendo: vocês estão falando de animal? Vocês estão falando de oferta, estão falando isso tudo é meu. Vocês estão dando animal de oferta que é meu. Eu estou deixando vocês dar com o meu animal. As aves que vocês entregam são minhas. Tudo que se move sobre a terra é meu. Ou quem criou a terra? Foi eu, foi você ou foi ele? E Deus estava chamando a atenção deles. Vocês pensam que eu tenho fome de carne, que eu bebo sangue? Vocês não entenderam o relacionamento que eu tenho com vocês. Olha o versículo do número 13. Comerei o carne de touros, beberei o sangue de bodes. O 14. Oferece a Deus por sacrifício ações de graças, e paga ao Altíssimo os teus votos. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Olha o que Deus está pedindo para as pessoas: coração agradecido, entender que é Ele que nos abençoa em todas as esferas da nossa vida, ser grato. Não pensar que a nossa força, a nossa capacidade, a nossa inteligência, a nossa formação, nossos cursos, que são necessários, que são importantes, mas que Ele nos capacitou a chegarmos a ter. E que é a mão dEle que faz acontecer. Quem está aí? Quem está aí? Quem está aí, irmão? É Deus que faz acontecer. Então, se eu não tiver um coração grato, achar que eu estou entregando uma oferta porque eu fiz, eu aconteci, e muitas vezes as pessoas têm essa neura de achar que ela está dando alguma coisa que, se Deus não tivesse intervido, ela daria. Agora o Deus fala: o coração grato é o que eu quero de você. Quando você o fizer, estou entregando o meu dízimo, porque o Senhor é bom comigo, me sustenta. Estou entregando a minha oferta porque Ele é bom comigo, me abençoa. Eu estou fazendo o mínimo do que Ele me pede com obediência. Agora o que me chama a atenção, no versículo número 15, no 14, que diz: oferece por sacrifício ação de graça. Esse é o sacrifício que Ele quer, a gratidão. E paga ao Altíssimo os teus votos. Por que Ele está falando isso? Entenda o versículo. Ele está dizendo o seguinte: se você votar, eu vou fazer, e você não cumprir o seu voto, você está com uma dívida comigo. Quando você votar de novo, eu não faço. Quando você fizer uma promessa de novo, num momento de angústia, de tribulação, você disser: Senhor, se tu me livrar disso, me livrar daquilo, se o Senhor me colocar, se o Senhor abrir a porta, se o Senhor me abençoar, não vale. Sabe aquele primeiro cheque que voltou? Quem é que pega o segundo seu? Você comprou na vendinha, hoje não tem mais caderneta. Eu brinco muito com isso. Eu chego no lugar, eu vou comprar, a pessoa: quanto é que é? 10, o Beto de vez em quando anda comigo, eu sempre brinco, né? Eu marco aí, cada 30 dias eu venho pagar tudo certinho. A pessoa olha para mim assustado, porque eu sou de uma geração que a gente marcava na caderneta. Deus tem uma caderneta. Você fez um voto, não cumpriu, fechou a caderneta. Alguém está entendendo? Você está entendendo, querido? Chega um dia na nossa vida que nós precisamos de algo sobrenatural, e a gente diz: Senhor, se tu me atender, se tu me ajudar, e a gente está com dívida. Eu disse: mas eu já te atendi, tu não cumpriu o teu voto. Por isso que está aqui no versículo de número 15, 16: cumpre os teus votos. 14, aliás. Paga os teus votos ao Altíssimo.
Aí ele diz no 15: invocar-me no dia da angústia, eu te... Está aí não? Invocar-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me... Quando você paga o voto, você cresce no crédito. Quando você passar por uma luta, alguém já passou por luta aqui não? Não, levanta a mão, alguém já passou por luta? Já passou. Alguém está passando por luta aí não? Muita gente passando, irmão. Aí quando você passar por luta, e você diz: Senhor, se o Senhor me tirar dessa situação, intervir agora. Meu, como a gente precisa disso. Como nós precisamos disso. Se o Senhor entrar agora com providência, se o Senhor entrar agora na minha causa, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Só que nós cumprimos os nossos votos. Aí o Senhor vê que nós temos crédito. É um princípio, é uma lei. Quantos votaram de trabalhar e estão parados? Quantos votaram de dizimar e não estão fazendo? Quantos votaram de ofertar a primícia e não o fazem? Quantos votaram de se envolver, de crescer e não crescem? Quantos disseram: Senhor, eu vou fazer esse ano, eu vou fazer esse ano, eu vou fazer esse ano, e o ano já está em fevereiro, irmão? Quantos votos? Pastor, eu não lembro. Mas muitos estão lembrando, e muitos vão ser lembrados. Fica de pé no seu lugar. Muitos estão sendo lembrados para conserto, para que Deus possa te levar aonde Ele quer te levar, com justiça, e para que não sejamos um povo leviano, mas um povo comprometido. O Espírito Santo vai lembrar você de votos, e você vai conversar com Deus. Eu não estou te dando aqui a solução, eu estou te dando aqui o problema. Eu estou te mostrando aqui o que está barrando muitas coisas. Você vai conversar com Deus, Ele vai te dar a direção. Eu entendo que a solução é cumprir a sua parte. Pastor, mas eu não tenho mais como cumprir a minha parte. Aí, meu irmão, você vai pedir ajuda para o sacerdote, que tem que ser resolvido. Tem que haver uma solução. Alguém está aí?